A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, principalmente para todos os parceiros do canal, que as copiosas bênçãos do Altíssimo Deus possam estar sobre o teu relacionamento conjugal, bem como familiar. O vídeo que eu trago hoje é muito importante você assistir até o fim. Algo está acontecendo nos dias atuais que estava a acontecer na igreja primitiva. O tema de hoje é muito importante e você, parceiro do canal, não pode deixar de assistir o vídeo até o fim para compreender, entender a sutileza de Satanás, o que ele está colocando na mente de muitos servos do Senhor. Eu gostaria de ler na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, que diz assim, para mim depois falar sobre o tema. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando veste que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia, eu creio que se fala aqui da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar a igreja. Pastor Ezequiel, então o que estava acontecendo na igreja primitiva? Na igreja primitiva, muitos estavam abandonando a congregação. Muitos estavam abandonando a igreja. E este mesmo acontecimento está acontecendo agora, nos dias atuais. Eu tenho percebido que muitos casais abandonam a congregação e assim estão morrendo espiritualmente, pensando que consegue servir a Deus fora do convívio familiar da congregação. Satanás, com sua sutileza, tem colocado na mente de muitos a mentira de que eu consigo servir a Deus fora da congregação, fora do convívio familiar. Amados e queridos irmãos, é uma armadilha de Satanás. Nós não podemos sobreviver fora do corpo de Cristo. Muitos estão abandonando a congregação, dizendo assim, eu não gostei da mensagem do pastor Ezequiel. Foi muito dura. Foi um culto de lapada, um culto de ensino. Eu não vou com a cara da Joana. Eu não vou com a cara de Francisco. Eu não consigo perdoar fulano, não consigo perdoar ciclano. Então, eu vou deixar a congregação e vou servir Deus em casa. É uma sutileza de Satanás colocar isso na sua mente. O inimigo tem usado essa estratégia de fazer com que pessoas abandonem a congregação pensando que vão sobreviver fora do corpo de Cristo. Preste bem atenção, eu vou falar mais na frente o versículo, mas preste bem atenção. Se eu cortar aqui o meu braço, cortar ele agora, não tem nenhum problema no braço, se eu cortar ele agora, ele vai sobreviver? Vai conseguir receber aqui o sangue depois de cortado? Eu te pergunto, vai? Olha o que estão dizendo por aí. Eu já vi isso daqui, por isso que eu estou trazendo esse tema. Olha o que alguém está dizendo e colocando na internet aí. Afastado da congregação e não de Deus. Olha o que o inimigo está fazendo. Afastado da congregação e não de Deus. Essa é a maior mentira que Satanás tem colocado na mente de muitos casais. Por que eu estou dizendo de muitos casais? Porque se na época alguns servos de Deus estavam abandonando a congregação, consequentemente no meio da congregação tinha casais. Casais que abandonavam a congregação, morriam espiritualmente e matavam a sua própria família. Eu nunca vi algum casal abandonar a congregação e sobreviver e ter uma vida de santificação, de compromisso com Deus. Me mostre algum aí. Me mostre, irmão, porque não é de Deus. Eu tenho percebido outro acontecimento, que muitos servos de Deus estão sendo pastoreados por pastor no YouTube. Abandonaram a congregação, estão sendo pastoreados por pastores no YouTube, né? Pastores que pregam bonito, eloquente, que só pregam mensagem eloquente, uma oratória lá em cima, né? Palavras encorajadoras, né? De bênção, aí profetizam aí um carro na tua vida, profetizam um monte de coisa. Aí esse tipo de pastores que vocês estão seguindo, muitos estão seguindo. Agora eu te pergunto, vem para cá,
Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você adoece, quando você precisa de um conselho, o pastor que está aí no YouTube, que é lá de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, vai na tua casa orar por ti? Vai na tua casa te visitar e te aconselhar? Hein? Preste muita atenção, irmão. Isso daqui é uma armadilha de Satanás. Quando ele está dizendo aqui, afastado da congregação e não de Deus, ele é uma mentira, porque não tem como servir ao exército fora do quartel. Fora do quartel. E o tema que eu trago hoje, preste muita atenção. Abandonar a congregação enfraquece o casal. Eu poderia colocar aqui, mata o casamento. Mas eu estou colocando só enfraquece, porque depois que enfraquece, ele morre. Enfraquece, vai morrer. Se a árvore é arrancada da terra e as raízes não estão na terra, o que vai acontecer? Eu te pergunto. Vamos lá, me responda o que vai acontecer. Então preste bem atenção no que nós iremos falar a partir de agora, né? Com esse tema. A palavra grega usada aqui para congregação sugere uma assembleia geral, aonde o povo de Deus se reúne para cultuar ao Senhor. Parece que à luz deste versículo que alguns irmãos estavam sendo levados a abandonar a congregação. E se alguns irmãos estavam abandonando a congregação, e na congregação tem casais e tem família, consequentemente casais e família estavam abandonando o templo, a casa do Senhor, somente porque não foi com a cara de João, somente porque não foi com a cara do pastor, somente porque não gostou da mensagem do pastor, e estão abandonando o templo. É mais uma forma de Satanás afastar as pessoas do templo, da casa de Deus. E isso, amados e queridos irmãos, tem acontecido no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Segundo aqui o autor, que eu estou acompanhando o versículo da palavra de Deus, isso não era bom para o fortalecimento do casal e principalmente da família. Ou seja, quando o casal se afasta da presença de Deus, se afasta de se congregar, porque não tem. Por que Deus então instituiu a igreja, a congregação? Né? É claro que as congregações na época da igreja primitiva não era igual ao templo agora, mas eles se congregavam na casa de alguém, se reuniam na casa de alguém. E diz a palavra de Deus o quê? Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei presente. Congregação, local, família. E aqui nas reuniões com o povo de Deus havia o quê? Há um espaço importante para o encorajamento mútuo e todos eram fortalecidos na fé. Assim o casal é fortalecido na fé, no poder de Deus, para fortalecer, ajudar outros casais. Preste bem atenção. O meu braço não pode dizer para a perna que não precisa da perna. Você não pode dizer que não precisa de nenhum membro da igreja, meu irmão. Não faça isso. Olha o que diz em Romanos, capítulo 12, verso 5. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro está ligado a todos os outros. Quando o meu membro, do meu braço aqui, que está ligado ao corpo e ligado aos outros, eu corto, ele vai morrer. Não vai sobreviver. Não faça isso. Não abandone a tua congregação. É uma armadilha do inimigo quando você abandona a congregação. Creio que esta exortação da palavra de Deus é muito atual nos dias que nós estamos vivendo. Olha em João, capítulo 15, verso 4, o que diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado na videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecer unido a mim. Aqui está falando diretamente ligado a Cristo Jesus. Mas os ramos, eles estão ligados entre si. Você pode observar que um ramo vai aqui crescendo aqui um galho, desse galho aqui já sai outro galho, desse galho sai outro galho, desse galho sai outro galho,
e todos estão ligados em Cristo Jesus, meu irmão. Casal, não faça isso, não abandone a congregação, pois cada vez mais casais e famílias inteiras têm negligenciado a participação nas reuniões da igreja. Hoje, talvez a palavra usada são alguns, mas muitos que estão sendo negligentes. Foi usada a palavra alguns no Antigo, aqui na carta aos Hebreus, mas hoje são muitos. Muitos. Nós temos aí o que se chama os desengrejados, que vive aí da forma que quer. Não se submete a pastor, não se submete a ninguém. E muitos estão seguindo este caminho. Muitos estão seguindo este caminho. As reuniões na igreja são importantes para a edificação de todos os membros, principalmente do casal e dos membros da família. Então nós temos que entender que a reunião na igreja é muito importante. Deus dá a oportunidade para o casal crescer espiritualmente, unidos junto com os outros. Nós não podemos viver fora da comunidade, irmão. Não bote isso na sua mente, não deixe o inimigo fazer isso com você casal e com a sua família. Olha o que eu fiz uma pesquisa, a pesquisa diz aqui algo interessante. Pesquisa mostra que casais que frequentam a igreja têm menos chance de divórcio. Eles frequentam a igreja, têm menos chance de divorciar. E crianças criadas na igreja são mais bem-sucedidas. É pesquisa científica. E isso acontece. Quando você está na igreja, não vai dizer que você não vai passar por dificuldade. A palavra de Deus diz em João: filhinho, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Na igreja vai passar, mas na igreja, junto com os outros membros, você pede oração, você ora e é fortalecido no Senhor e vence todas as guerras, todas as batalhas. Nas reuniões com os outros servos de Deus, os casais e as famílias são edificadas, fortalecidas, um ajudando o outro. Você vai encontrar pessoas na igreja que não vai te ajudar? Vai encontrar. Mas você vai encontrar também pessoas parceiras, companheiras que vão te ajudar, que vão te encorajar a vencer os obstáculos. E assim podemos ajudar uns aos outros, casais que passam por dificuldade. Todos são fortalecidos na fé para enfrentar os dias maus. Eu quero só mais uma vez ler o que está aí na internet. Só mais uma vez para você compreender o que está aí na internet. Afastado da igreja, mas não de Deus. Afastado da igreja, mas não de Deus. Eu servi o exército. Na época, eu precisei estar no quartel. Não tinha como eu servir o exército em casa, sem ir ao quartel. Pense bem nisso. Não há como você servir a Deus se não estiver num rol de membros congregando. Não se deixe levar pela sutileza do inimigo. Satanás tem usado tanta armadilha e nós estamos caindo nela. Seja vigilante, seja percebido. Preste bem atenção que a palavra de Deus: vigiai e orai. Primeiro sejamos vigilantes. Tem muito casal que ora muito. Tem muitas famílias que oram demais. Tem muitos servos de Deus que passam 1 hora, 2 horas orando. O joelho já está que nem de camelo. Mas não são vigilantes. Qualquer vento de doutrina satânica, eles seguem. Que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia de nós, nos guarde. Deixa aí o teu comentário. Se você acha que pode sobreviver e que não tem nada a ver o versículo que eu te falei, a Bíblia não fala nada sobre isso, você não está contra os princípios da palavra de Deus em se congregar sozinho na tua casa, pelo YouTube, deixa aí teu comentário. Agora, se você acha que nós precisamos, mesmo em meio à dificuldade, toda a família, os membros são diferentes um do outro, todas. O meu irmão não é igual a mim, e ele nasceu do ventre da mesma mãe. Tem um temperamento diferente, atitude diferente, comportamento diferente, hábito diferente, caráter diferente, personalidade diferente. Assim é a família da igreja. E nós precisamos sobreviver lá, num rol de membros lá
Deus, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E o corpo tem membros. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.